alguns artigos do ato médico, na própria exposição de motivos, já anunciava que o governo iria encaminhar ao Congresso Nacional um texto em projeto de lei, fazendo as imprecisões que existiam e garantindo que o diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica é um ato exclusivo do profissional médico, ressalvando aquelas situações que já tem ou que possam existir nos protocolos do SUS. As grandes preocupações dos vetos que tinham eram, em primeiro lugar, nós defendemos que o diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica seja o ato privativo do profissional médico, é ele que teve a formação para isso. Mas isso não pode impedir o trabalho e a atuação multiprofissional de outros profissionais que têm um papel muito importante em diagnósticos e prescrições em protocolos já estabelecidos no SUS, né? Então, o texto que a presidenta encaminha estabelece isso claramente ao Congresso Nacional. Uma segunda mudança importante. Vocês se lembram que, do jeito que estava o texto original, que foi vetado, impedia, por exemplo, que qualquer outro profissional pudesse fazer a acupuntura, ou só poderia fazer a acupuntura se fosse prescrita por um médico. Então, no texto que a presidenta encaminha, também se retira injeção de ato privativo de médico, portanto, permitindo a prática do acupunturista. Todos os procedimentos invasivos também se ressalva os protocolos que possam ser estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde. Dá exemplos muito concretos, né, que quando a presidenta vetou, por exemplo, do jeito que estava o texto do ato médico, se uma escola encaminhasse uma criança ou um grupo de crianças para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, esse fonoaudiólogo ou psicólogo poderia ser questionado na justiça por estar recebendo a criança, fazendo um diagnóstico, encaminhando terapia, sem ter passado por um médico antes, né? Do jeito que estava o texto, poderia levar a esse debate judicial. A presidenta vetou o texto e encaminha para o Congresso Nacional deixar muito claramente se tem protocolos do SUS que definem o papel das outras profissões de saúde, que esses protocolos têm que ser respeitados e não podem ser judicializados. Citar um outro exemplo, um nutricionista que receba um obeso no seu consultório, faça um diagnóstico, prescreva uma terapia, receita, dieta, hábitos, né? Ele poderia ser questionado do jeito que estava, poderia ser questionado judicialmente se antes não tivesse tido uma avaliação de um profissional médico e a prescrição específica sobre isso. Terceiro exemplo, claro para vocês, é o exemplo da acupuntura. A acupuntura vem muito antes do que a medicina ocidental. Inclusive aqui no Brasil, outras profissões reconheceram a acupuntura como prática antes mesmo do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Fisioterapia foi o primeiro a reconhecer. Tem vários profissionais de saúde que fazem a prática da acupuntura sem prescrição médica prévia. Do jeito que estava o texto do ato médico, se a presidenta não vetasse, poderia ter judicialização contra um profissional de saúde ou um acupunturista que faça a prática. Receba uma pessoa sem ela fazer uma prescrição médica antecipada. E ressalvando os protocolos do SUS também é muito importante para ressalvar situações muito específicas de saúde pública, como, por exemplo, o controle da malária. Nós só reduzimos a incidência de malária no nosso país porque nós treinamos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, laboratoristas a suspeitarem, coletarem o exame e começarem o tratamento antes da confirmação do exame. Isso poderia ser judicializado, ter algum questionamento sobre isso.